Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. O gráfico a seguir relaciona a massa em gramas com o número de moléculas de dois hidrocarbonetos acíclicos. O que são hidrocarbonetos acíclicos? Que eles têm uma cadeia aberta e não é uma cadeia fechada. Então nós temos aqui o gráfico, nós temos a massa de um e a quantidade de número de moléculas, né? A quantidade de moléculas, e nós temos a massa do outro e a quantidade de moléculas. Pois muito bem, identificamos o que o gráfico está fornecendo de dados para nós. Ele fala aqui, ó, agora a gente vai calcular e ver o que se pede. Determine a diferença entre as massas moleculares desses dois hidrocarbonetos. Então, pessoal, eu vou ter o que aqui? Ó? Eu vou ter o composto, né, o hidrocarboneto X e o meu hidrocarboneto Y. Deixa eu anotar aqui que falhou. Então, pessoal, opa, aí, ficou meio, mas dá para entender que é um Y, né, pessoal? Pronto. Tá legal? Ele está pedindo o quê? Para a gente adotar, lembrando, né, a massa molecular de cada um. A massa do carbono é 12 e a massa do hidrogênio é 1. E a minha constante de Avogadro é 6 vezes 10 elevado a 23. Então, como que eu faço isso daqui, pessoal? O A eu posso resolver da seguinte maneira. Eu sei que o mol, estamos tratando de molécula, tem uma determinada massa molar, ou seja, eu vou ter uma massa da substância, massa molecular, por exemplo, da água. 1 mol de água não pesa 18 gramas? E eu vou ter quantas moléculas em 18 gramas de água que equivale a 1 mol? Está adotando aqui, ó, constante de Avogadro é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. São moléculas porque ele está falando no próprio gráfico, tá? Aqui, pessoal, ó, moléculas. Então, aqui é vezes. O que me trata? O que ele quer saber aqui? Ele não está me dando a quantidade de mols, mas ele está me dando a massa. Eu sei que, fazendo o X, então vou até adotar aqui, ó, meu composto X. 116 gramas equivale a quantos, né? A quantas moléculas? 12 vezes 10 elevado a 23. Eu vou fazer exatamente isso daqui, pessoal, porque como que eu calculo a massa molar ou o peso molecular, que tanto faz? Eu vou pegar assim, eu não tenho 116 gramas, que é a minha massa molar, equivale a quantas moléculas? Ele não está falando 12? Olha lá, 12 vezes 10 elevado a 23, que é moléculas, tá, pessoal? Não preciso ficar reescrevendo. Eu não sei a massa que eu tenho na minha constante de Avogadro, que é 1 mol, que é 6 vezes 10 elevado a 23. Então, eu não sei, eu vou colocar X aqui, ó. Tenho 6 vezes 10 elevado a 23. Faço a minha famosa regra de 3. Então, eu multiplico em cruz. Eu vou ter o quê aqui, ó? 12 vezes 10 elevado a 23x, que é igual a 116 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Tá legal, pessoal? Vamos colocar aqui, ó, para abrir espaço para nós. 12 vezes 10 a 23 não está multiplicando x? Passo para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar como? X igual a 116 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, dividido por 12 vezes 10 elevado a 23. A gente pode fazer simplificação. Olha lá, 10 elevado a 23 com 10 elevado a 23, eu não estou fazendo 10 vezes elevado a 23 dividido por 10 elevado a 23. Quanto que vai me dar isso daqui? Vai me dar 1, porque eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, 10. Os expoentes não é 23, 23 menos 23, 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, eu posso cortar as minhas constantes aqui. Vai ficar 116 vezes 6 dividido por 2. Se a gente pegar o calculador e fizer os cálculos, isso aqui vai me dar quanto? 58 gramas do meu hidrocarboneto X, no qual eu não sei.
Então, eu tenho a resposta de x. Eu sei que é 58, que equivale a 1 mol, que equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Agora, pessoal, vamos pegar o y. Vou até mudar de cor aqui para ficar mais fácil a visualização. O y, eu não vou ter 126 gramas em 18, olha lá, ó. Olha aqui, ó. 126 gramas, seguindo o gráfico pontilhado, eu não vou ter em 18 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Qual é a minha massa? Vamos colocar o y minúsculo aqui. Em 6 vezes 10 elevado a 23. É a mesma coisa. Faço minha regrinha de 3. Vai ficar quanto? 18 vezes 10 elevado a 23 igual 126 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Tá vendo, pessoal, que eu não estou fazendo a multiplicação? Eu sempre estou levando até o final para fazer a simplificação. Se torna muito mais fácil o meu cálculo de ser resolvido. Opa, faltou o y aqui, que eu estava esquecendo. Então, 18 vezes 10 elevado a 23, não está multiplicando o y? Então, não vai ficar aqui, ó, y igual 126 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, dividido por 18 vezes 10 elevado a 23. Vai acontecer a mesma coisa que o anterior, ó. 10 elevado a 23, eu simplifico com 10 elevado a 23. Mantenho a base, subtrai os expoentes. 23 menos 23, 0. 10 elevado a 0, 1. Então, qualquer número vezes 1 é n mesmo. Quanto que vai me dar essa conta aqui? Pegando a calculadora, fazendo 126 vezes 6 dividido por 18, vai me dar 42 gramas de y. Então, eu descobri a massa de x e a massa de y. Mas ele perguntou, ó, determine a diferença entre as massas. Como que eu calculo isso? Eu pego a massa de x menos y. Eu tenho 58 gramas menos 42 gramas vai me dar igual a 16 gramas ou 16 unidades de gramas. Respondi a A, pessoal. Então, vou colocar a resposta aqui, ó. A é igual a 16 gramas. Vamos fazer o B agora, que agora o bicho pega. O que ele pergunta aí, ó? Apresente o nome e a fórmula estrutural do hidrocarboneto de menor massa molecular dentre os apresentados no gráfico. Qual que é o meu menor massa molecular? Não é 42 gramas? Então, eu vou ter que adotar a de 42 gramas. Então, eu sei que o menor massa molecular, ó, a menor massa é igual a 42, que é o de y. Ele quer que eu faça o quê? O nome e a fórmula estrutural. Como que eu faço isso? Eu vou fazer exatamente desse jeito, pessoal. Agora vamos montar uma pequena equação. Como assim a pequena equação? Eu vou ter aqui, ó, 42 não é minha massa total? Se ele está falando que é meu hidrocarboneto, eu tenho hidrogênio e carbono. Tá legal, pessoal? Então, o que eu faço aqui, ó? Eu pego 1, né, que é a minha massa de hidrogênio, vezes o número de átomos que eu tenho de hidrogênio, mais 12, olha aqui, ó, 12. 1 é a massa do hidrogênio, 12 é a massa do meu carbono, vezes N, a massa do meu carbono, no qual eu não sei ainda. Tá legal? Só que agora, como que a gente vai descobrir isso daqui? Pessoal, é muito chatinha essa parte, porque a gente pode atribuir
3 números a eles. Como assim, pessoal? A gente vai ter que pegar de referência o carbono, porque a massa maior, a massa molecular dele é a maior. E como assim que eu vou fazer? Se nós fizermos os cálculos dos números, é a quantidade de átomos, tá? N é quantidade de átomos, seja de hidrogênio e de carbono ali, tá? Cada uma numa quantidade. A gente pode pegar fazendo o cálculo de um em um. A gente pode pegar 1, 2, 3, 4, até chegar no número de 42 aqui, tá? Como a gente tem pouco tempo, senão esse exercício vai ficar extremamente longo, eu vou adotar o quê? O número de átomos de carbono vai ser igual a 3. Então, deixa eu apagar aqui embaixo para a gente conseguir realizar essa equação. Então, nós montamos essa equação e eu vou adotar o número de carbono como 3. Se eu fizer isso aqui, pessoal, não é o mesmo número de hidrogênio, tá? É só o número de carbono, não é o número de hidrogênio. Hidrogênio eu não sei. Então, eu vou fazer assim, ó. 42 é igual 1 vezes N, não é número de hidrogênio? Eu mantenho. Mais 12 vezes 3. 12 vezes 3 não vai me dar 36? Então, eu tenho isso daqui, ó. Eu não vou ter 42, que vai ser igual N, o número de átomos de hidrogênio, mais 36. Passo para o outro lado subtraindo. Então, não vai ficar aqui, ó, NH 42 menos 36. A quantidade de número de hidrogênio ou de átomos de hidrogênio é igual a 6. Descobri, bateu, deu certinho, tá? Então, vocês podem ir fazendo, qualquer coisa, vai pausando o vídeo e vai refazendo com os outros números. Aqui estou fazendo para aproveitar tempo, ganhar tempo. Então, pessoal, eu sei que se eu adotei 3 de número de carbono e 6, acabei descobrindo que é 6 o meu número de hidrogênio, qual que é a minha fórmula molecular dele? A minha fórmula molecular, vou colocar aqui no canto, pessoal. Então, eu tenho C3H6. Olha aqui minha fórmula molecular. Só que ele também, ó, ele quer minha fórmula, porque ele quer um nome e a fórmula estrutural do meu hidrocarboneto. Eu sei que isso daqui, pessoal, é um alceno. Por que um alceno? Porque alceno, ele possui uma fórmula genérica de qual? Ó, CNH2N. Então, para ter isso, pessoal, eu posso fazer o quê? Ó? Se eu tenho o número de carbono não é 3, então eu posso colocar, ó, CN é igual a 3, o N é igual a 3. N não é igual a 3? Vai ficar 2 vezes 3, H igual a 6 também, mesma coisa. É um alceno, tem uma ligação dupla entre os meus carbonos. Como que vai ficar? Se eu tenho 3 carbonos, pessoal, ele, ó, um carbono MET 2, ET 3 prop. Então, eu sei que eu tenho, olha, 3 carbonos e eu vou ter uma ligação dupla entre os meus carbonos. Agora eu vou adotar o inverso. Eu vou colocar uma ligação simples aqui e uma dupla aqui, tá, pessoal? Eu sei que o meu primeiro carbono, que é esse, ó, carbono 1, eu sempre vou começar a contar onde? A partir da onde está a minha ligação dupla. Em alcanos, a gente faz isso, tá? Então, tem um 2 aqui e um 3 aqui. O meu primeiro carbono já está realizando uma dupla ligação, então ele vai ter duas ligações sobrando. O meu carbono do meio, que é o meu segundo, tenho aqui. E o meu carbono 3, ele vai ter 3 ligações sobrando, cada uma com um hidrogênio. Olha lá, pessoal, hidrogênio, hidrogênio,
hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Então eu tenho C3H6. Então eu tenho, ele se chama como propino. Propino não, desculpa pessoal, propeno, olha lá, escrevendo errado. Propeno. Então a B aqui eu posso escrever como propeno. E eu tenho a minha fórmula estrutural do propeno aqui. Tá legal, pessoal? Eu sei, ficou um exercício muito comprido. Eu fui direto ao ponto para que nós façamos os cálculos certos. Dá para ir testando coisa por coisa, dá para ir buscando o alcano, o alcino, o alcadieno para tentar descobrir também. Mas a gente ia chegar no alceno e também no número de átomos de carbono igual a 3. Tá legal, pessoal? Então, sem mais delongas, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar, vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queiram que eu resolva algum exercício, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo em questão. Beleza, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!